Hoje nós vamos falar como é que funciona a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Ela tem uma diferença, tá? São mais de 30 milhões e 300 mil de trabalhadores rurais no Brasil. E de acordo com o Ministério da Previdência Social, esse número é o que nós trouxemos para você. O setor é dividido em empregados, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Mas aí a pergunta fica, como buscar essa aposentadoria? Para tirar todas essas dúvidas, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios hoje o Delivan Santos de Almeida, que é o gerente executivo substituto do INSS Alagoas, que está comigo ao vivo agora e vai trazer todas essas informações importantes. Delivan, primeiro, boa tarde, prazer, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta no quadro Meu INSS. A gente sempre troca nesse assunto porque o trabalhador rural, a trabalhadora rural, tem uma diferença, né? Isso, até a aposentadoria um pouquinho, eles se aposentam um pouquinho antes, enfim, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que funciona e quais são os requisitos para que essas pessoas possam ter direito à aposentadoria. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. A aposentadoria do trabalhador rural, ela, como você falou, tem os critérios diferenciados do trabalhador urbano, principalmente no que diz respeito à idade, A idade para o trabalhador rural ela é reduzida em relação ao trabalhador urbano. Por exemplo, na aposentadoria por idade, o trabalhador urbano ele vai alcançar o requisito de idade com 65 anos. O homem urbano, 65 anos, já o homem trabalhador rural é com 60, existe a redução de 5 anos aí, em virtude das peculiaridades do trabalho do campo, que a gente sabe que não é fácil, Sol, intempéries e tudo mais, enfim. Então, por conta disso, estão dando esses bônus, digamos assim, de 5 anos menos para que ele consiga se aposentar. Exatamente. No caso da mulher, ela vai para 60? 55. A mulher rural, 55, o homem, 60. O homem, 60 anos. Muito bem, Delivan, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo com o Delivan aqui. Vamos ver quem faz a primeira pergunta para o Delivan. É o Delmiro da Silva. Ele pergunta o seguinte, Delivan, trabalhadores rurais têm regras especiais para aposentadoria? A principal é essa, A redução na critério idade. Dependendo da categoria de trabalhador rural, existem outros critérios, Existe, por exemplo, o trabalhador rural que ele é enquadrado na categoria segurado especial, que ele não precisa comprovar o recolhimento, ele precisa comprovar apenas o exercício da atividade rural. É um diferencial em relação às outras categorias. Entendi. Quer dizer, por exemplo, às vezes a pessoa pensa, mas eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara, eu já sou trabalhador rural. E não é bem assim, Tem que comprovar se você sobreviver dessa... Exatamente. O exercício da atividade rural ele tem que ser imprescindível para a sobrevivência daquele grupo familiar. Não basta você ser proprietário, você tem que, de fato, trabalhar e que aquele trabalho seja imprescindível para a sobrevivência da sua família. Perfeito. Isso ele comprova a partir de como, Delivan? Ele consegue comprovar isso com documentos, com fotos? Como é que ele consegue comprovar isso? Hoje, a prova é puramente documental, Não se admite prova testemunhal e a gente usa as bases do governo que tem cadastro desse trabalhador, Por exemplo, tem uma base das famílias, dos agricultores familiares, uma base do INCRA, uma base de órgãos governamentais que são interligadas e o INSS realiza essas consultas para poder validar a declaração do trabalhador. Perfeito, excelente suas informações. Então, vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem pergunta para o Delivan. É a Maria do Carmo. Ela pergunta o seguinte, Delivan, o tamanho da minha propriedade pode impedir que eu solicite minha aposentadoria rural? Então, se tratar de segurado especial, sim, Como é um benefício para o trabalhador familiar, para o agricultor familiar, só se enquadra nessa categoria o segurado que trabalha na pequena propriedade. O que é pequena propriedade? O Estatuto da Terra definiu a pequena propriedade como aquelas propriedades com até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal é uma medida que eles criaram para quantificar que varia de município para município. Mas em Alagoas, acredito que o máximo seja 70 hectares. Então, até 4 módulos fiscais é considerado pequena propriedade para o Estatuto da Terra e, nesse caso, se enquadra o agricultor familiar. Se for menor do que isso, ele não se enquadra, não pode, então... Menor que sim, só não pode ser maior. Até 4 módulos. Então ele só pode até aquele limite. Maior do que isso, já é uma outra... Aí já deixa de ser pequena propriedade, ele já deixa de se enquadrar como segurado especial produtor rural. Importantíssimo, Delivan. Então, informações importantes que a gente traz como prestação de serviço aqui no nosso quadro Meu INSS. Delivan, mais uma vez, um prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado pelas suas informações importantes como prestação de serviço, que essa é a nossa intenção dessa parceria com o INSS. Um abraço, grande sucesso, boa semana e até a próxima, viu, Delivan? Muito bem.